Você sente que trabalha, se esforça, planta com fé, mas a colheita nunca vem como deveria? Há sempre algo que escapa pelas brechas, que evapora diante dos seus olhos, como se uma força oculta drenasse tudo o que você conquista. Hoje, vamos expor uma realidade espiritual que está afetando milhares de pessoas. A atuação de uma mão invisível que age nas finanças, roubando aquilo que Deus liberou como bênção. Esta mão não é metafórica, ela é real, espiritual e precisa ser confrontada com armas espirituais. Neste vídeo, você vai entender como o inimigo cria sistemas invisíveis de drenagem financeira, mesmo sobre crentes fiéis. Vamos abrir a Bíblia, identificar os sintomas dessa guerra e ativar princípios poderosos para romper com esse ciclo de perda. O que você vai ouvir aqui pode mudar sua vida financeira para sempre. A partir de agora, sua colheita será guardada. Sua semente vai florescer. E o devorador será repreendido pelo poder da palavra. Você está pronto para enxergar o invisível e lutar como um guerreiro? A primeira verdade que precisa ser entendida é que tudo o que acontece no natural é reflexo do espiritual. Se há perdas constantes, dívidas que se acumulam, oportunidades que escapam, portas que não se abrem, isso pode ser um sinal claro de uma guerra invisível em andamento. A palavra de Deus nos mostra em Joel 1:4 uma sequência de ataques que afetam a colheita. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu o locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Essa não é apenas uma metáfora agrícola, é uma descrição espiritual de roubo sistemático. Existe um ciclo de destruição operando nos bastidores da vida financeira de muitos. E essa operação é liderada por uma mão invisível, uma ação maligna que busca impedir o cumprimento das promessas de Deus. Essa mão age através de distrações, decisões erradas, opressão emocional, alianças erradas e, principalmente, desobediência a princípios espirituais. O inimigo sabe que não pode tirar a bênção que Deus decretou, mas pode criar buracos para que essa bênção escorra. E é isso que tem acontecido com muitos. Eles oram, jejuam, acreditam, mas vivem em constante frustração. A colheita nunca é plena. O salário acaba antes do mês, a promoção nunca vem, os negócios não prosperam. Isso não é acaso, é guerra espiritual. E essa guerra não se vence com força humana, mas com discernimento e armas espirituais. Em Ageu 1:6, Deus confronta o povo. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Isso é exatamente o que muitos estão vivendo. Um ciclo de esforço sem recompensa. Uma drenagem constante de tudo que se planta. Mas o que provoca esse esvaziamento? A resposta está no versículo seguinte. O povo havia negligenciado a casa de Deus, seus valores, sua santidade. E por isso, Deus permitiu que suas finanças fossem atingidas. Isso nos mostra que há uma legalidade espiritual sendo usada pelo inimigo para operar essa drenagem. Quando há quebra de princípios, seja desobediência, falta de generosidade, egoísmo, materialismo ou idolatria do dinheiro, abre-se uma porta para essa mão invisível agir. E enquanto essa porta estiver aberta, não importa o quanto você trabalhe ou quanto ganhe, sempre haverá perda. O inimigo opera como o devorador descrito em Malaquias 3. Ele se alimenta da desobediência e da negligência com os princípios do reino. Por isso, a primeira estratégia para cortar essa ação é restaurar sua aliança com Deus nos assuntos financeiros. Isso não se trata apenas de dízimos ou ofertas, mas de colocar suas finanças sob o governo de Deus. Quando o dinheiro se torna um senhor, ele domina.
Quando se torna servo, ele flui no reino. Jesus foi claro: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Muitos estão sendo drenados porque, no fundo, servem às riquezas e não a Deus. Fazem do dinheiro o centro, o foco, o objetivo, e esquecem que o dinheiro deve ser apenas um instrumento nas mãos de um servo. A segunda estratégia é romper com maldições hereditárias e palavras lançadas sobre sua vida financeira. Muitos carregam fardos invisíveis vindos da linhagem familiar, maldições que geram escassez, falência, ciclos de dívidas. É preciso quebrar essas cadeias no nome de Jesus, declarar libertação, anular decretos antigos com a autoridade do sangue do Cordeiro. Em Provérbios 26:2 está escrito: assim como o pardal no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Se há uma maldição operando, é porque há uma causa. Identifique-a, confesse, arrependa-se e rompa com ela. A terceira estratégia é ativar a mentalidade do reino. O inimigo muitas vezes nem precisa roubar. Ele apenas mantém a mente da pessoa presa na escassez. Essa é uma prisão invisível, um cativeiro mental, uma limitação que impede a fé de agir. Pessoas que cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que ser rico é errado, que crente tem que ser pobre. Tudo isso gera fortalezas mentais, e essas fortalezas precisam ser destruídas. Paulo ensina em 2 Coríntios 10:4-5 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A prosperidade bíblica não é ganância. É provisão abundante para cumprir o propósito de Deus na terra. E quando você entende isso, o inimigo perde força, porque ele sabe que um cristão próspero e consciente é um perigo para o inferno. Ele financia o reino, ele socorre os necessitados, ele é resposta onde há escassez. Por isso, o diabo luta tanto para manter você preso, endividado, limitado. Mas essa guerra pode ser vencida. A mão invisível que tem drenado sua colheita pode ser paralisada. Basta que você levante-se como um guerreiro, assuma sua posição e comece a aplicar os princípios que vêm do alto. A colheita que foi plantada com fé não será mais roubada. Deus está restaurando o tempo perdido, está repreendendo o devorador, está selando suas mãos com unção para adquirir riquezas, mas você precisa se posicionar, precisa fechar as brechas, precisa romper com tudo que deu legalidade ao inimigo, porque o tempo da perda acabou, o tempo da colheita chegou. E o Senhor te convida hoje para entrar nesse novo ciclo. Para que essa restauração aconteça de forma definitiva, é necessário identificar com precisão os pontos de acesso que essa mão invisível está usando para operar. E aqui está um dos maiores segredos da guerra espiritual financeira. O inimigo se alimenta do oculto. Tudo aquilo que está escondido, não confessado, não tratado, se torna território fértil para a ação maligna. Por isso, o primeiro passo nesta nova fase da batalha é a exposição. Expor diante de Deus os medos, as atitudes erradas com o dinheiro, os pecados não tratados, os acordos feitos em momentos de desespero, as palavras liberadas contra sua própria prosperidade. Muitas vezes, a própria pessoa tem amaldiçoado sua vida financeira com declarações como "nunca consigo sair do vermelho", "dinheiro não dá em árvore", "essa área da minha vida nunca vai mudar". Palavras têm poder. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você declara com constância se transforma em realidade espiritual. A mão invisível se fortalece em ambientes onde o pessimismo é constante,
onde o medo rege as decisões e onde não há fé para crer em milagres. E é por isso que a próxima etapa exige vigilância com a boca. Comece a declarar diariamente a palavra de Deus sobre suas finanças. Proclame promessas. Profetize restauração. Alinhe seu discurso com o que Deus diz e não com o que os números mostram. A realidade pode parecer impossível, mas a fé move o impossível. Romanos 4,17 nos ensina que Deus chama à existência as coisas que não existem. Quando você faz o mesmo, você se conecta com o poder criativo de Deus e desativa o sistema de escassez operado pelas trevas. Outro ponto importante é entender que a guerra espiritual financeira não se vence apenas orando. É necessário agir. Há quem jejue, ore, clame, mas continue administrando suas finanças de forma desorganizada, impulsiva, sem planejamento, sem sabedoria. Isso é incoerência. A Bíblia está repleta de princípios de administração. José do Egito foi elevado por Deus porque sabia administrar. Ele não apenas teve revelações espirituais, mas sabia aplicar na prática o que recebia do alto. Muitos querem prosperidade sem preparação. Querem colher onde não investiram tempo, estudo, esforço. Isso abre espaço para a frustração, e a frustração alimenta o ciclo de derrota. Por isso, Deus está chamando você hoje para uma reconstrução completa, espiritual, emocional e prática. Rompa com hábitos financeiros tóxicos, corte gastos desnecessários, organize seus recursos, peça sabedoria a Deus, como diz Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. A sabedoria é uma arma contra a mão invisível. Ela desarma armadilhas, ela expõe ciladas. Ela conduz você por caminhos de provisão. Outro fator que fortalece a mão do inimigo é o individualismo. Pessoas que tentam vencer sozinhas, que não pedem ajuda, que se isolam em sua dor financeira, geralmente se tornam presas fáceis. A Bíblia nos mostra que Deus age em comunidade, em aliança. A mulher viúva de 2 Reis 4 só teve seu milagre porque obedeceu à instrução do profeta e buscou vasos com os vizinhos. Ela poderia ter dito, não quero envolver ninguém, vou resolver sozinha, mas teria perdido a multiplicação. Deus trabalha com obediência e humildade. Às vezes, seu milagre está numa conversa, num pedido de conselho, numa oração em concordância com alguém de fé. Não se isole. A guerra espiritual financeira é vencida em unidade. E agora, chegamos a uma das chaves mais poderosas: o altar. O altar é o lugar onde guerras são decididas. É onde Abraão entregou Isaque. É onde Elias confrontou os profetas de Baal. É onde Jesus entregou sua vida. Todo sacrifício verdadeiro no altar libera uma resposta do céu. Se você quer romper de vez com esse ciclo de perdas, precisa restaurar seu altar. Isso envolve tempo com Deus, entrega total, rendição completa, mas também envolve sacrifício de obediência e fidelidade. Quando você consagra sua vida financeira no altar, Deus se torna o Senhor das suas finanças. E onde Deus governa, o inimigo não toca. Malaquias 3:10-11 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por causa de vós repreenderei o devorador. Aqui está o decreto. Quando há fidelidade no altar, há intervenção divina nas finanças. O devorador é repreendido não pela força humana, mas pelo agir soberano de Deus. E essa é a promessa que você deve tomar posse hoje. Nenhuma mão invisível pode drenar aquilo que foi consagrado no altar. Nenhuma força espiritual pode roubar o que foi selado com fidelidade. Deus é justo.
e ele recompensa aqueles que andam em aliança com seus princípios. Por isso, levante-se agora como sacerdote da sua casa, erga seu altar, quebre alianças erradas, declare guerra contra tudo que tem drenado sua colheita. A vitória é certa para os que não recuam. O tempo de ver a provisão escorrendo pelas mãos acabou. Agora é tempo de multiplicação, de abundância, de honra. E tudo começa com uma decisão: romper com o velho sistema, fechar as brechas e assumir sua identidade como filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Ao compreender o nível da batalha e o sistema invisível que está por trás das perdas financeiras, é necessário entender que Deus não apenas quer restaurar, mas também estabelecer um novo ciclo sobre sua vida. A guerra espiritual financeira não termina quando o inimigo recua. Ela se consolida quando você edifica uma nova estrutura baseada em princípios imutáveis da palavra. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Levantar um fundamento sólido, inabalável, que suporte o peso da colheita que está por vir. Porque a verdade é que muitos pedem abundância, mas não têm estrutura para sustentá-la. E Deus não libera algo que vai destruir, corromper ou perder-se por falta de preparo. Por isso, a partir deste ponto, o foco é reconstruir com base na verdade, na obediência e na sabedoria. A primeira pedra desse novo fundamento é a renovação da mente. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A mente renovada pela palavra rompe com padrões limitantes, quebra cadeias de miséria, rejeita mentiras culturais e se alinha com o pensamento do reino. E o pensamento do reino é progresso, crescimento, generosidade, multiplicação. Uma mente renovada não pensa apenas em pagar contas, mas em financiar propósitos. Não pensa apenas em sobreviver, mas em expandir o território do reino. A segunda pedra é o domínio próprio. Sem domínio próprio, não há colheita que dure. Provérbios 25:28 diz: "Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio." Muitos recebem recursos, mas não sabem administrá-los. São impulsivos, consumistas, guiados por emoções. E isso abre brechas para a ação do devorador. Por isso, Deus quer te ensinar a ser um mordomo fiel, alguém que domina os recursos e não é dominado por eles. Isso envolve planejamento, disciplina, contenção de gastos desnecessários e a capacidade de dizer não ao que não edifica. A terceira pedra é a honra. O princípio da honra é um dos mais poderosos quando se trata de finanças. Honrar a Deus com os primeiros frutos, honrar pais, líderes, autoridades, honrar compromissos assumidos. A honra atrai o favor de Deus e quebra ciclos de vergonha. Em Provérbios 3, 9 e 10 lemos: "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares." Essa é uma chave espiritual. Onde há honra, há ativação de provisão. A quarta pedra é a generosidade. Deus não entrega abundância para ser acumulada, mas para ser repartida com propósito. Em 2 Coríntios 9, 6, 8, Paulo afirma que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. E ele continua dizendo que Deus pode fazer abundar em vós toda a graça, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, a abundância não é um fim, mas um meio de servir, socorrer, edificar. Quando você entende isso, o ciclo da colheita se mantém, porque o canal permanece aberto. Deus não entrega mais àqueles que retêm, mas àqueles que distribuem com sabedoria. A quinta pedra é a visão.
A Bíblia diz em Provérbios 29:18: onde não há visão, o povo perece. Muitas pessoas estão presas financeiramente porque não têm visão. Não sabem onde querem chegar, não têm metas, não planejam, não sonham com o reino. Vivem apenas no automático, pagando contas, sobrevivendo mês após mês. Mas Deus quer te dar visão. Visão de empreender, de investir, de expandir, de financiar missões, de criar algo que impacte gerações. Quando há visão, há direção. E onde há direção, há provisão. A sexta pedra é a fidelidade. Deus prova seus filhos com coisas pequenas antes de liberá-los para coisas grandes. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que a forma como você trata o pouco que tem hoje determina o quanto poderá receber amanhã. Fidelidade envolve responsabilidade, zelo, constância, compromisso com os princípios de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. A fidelidade silencia o acusador e atrai o favor do céu. E é exatamente esse favor que destrói a ação da mão invisível. Porque o favor é a porta que ninguém pode fechar. É a resposta de Deus àqueles que o temem e o obedecem. E finalmente a sétima pedra é a gratidão. A gratidão protege seu coração contra a murmuração, contra a comparação, contra o orgulho. Um coração grato reconhece que tudo vem de Deus e por isso permanece humilde. A gratidão transforma o pouco em muito. Ela eleva o nível da fé. Ela fortalece no meio da espera. E quando Deus vê gratidão mesmo em tempos difíceis, Ele libera o novo tempo. Esse novo fundamento construído com essas 7 pedras, renovação da mente, domínio próprio, honra, generosidade, visão, fidelidade e gratidão, se torna inabalável diante das tempestades. E quando o inimigo tentar agir, encontrará uma estrutura firmada na rocha. A mão invisível será derrotada não apenas por orações de guerra, mas por uma vida alinhada aos céus. Por isso, hoje é dia de reconstrução, dia de alinhar-se com os princípios eternos, dia de romper com a instabilidade e caminhar em direção a uma colheita contínua. Deus está chamando você para algo maior, não apenas para ter, mas para ser. Ser resposta, ser canal, ser testemunho vivo de que a palavra funciona, de que o reino prospera, de que a fidelidade gera resultados. E quando você caminha nessa verdade, nada nem ninguém poderá impedir o que Deus tem preparado. A colheita está a caminho e ela será abundante. Agora que os fundamentos foram estabelecidos e que a estrutura espiritual foi erguida com base nos princípios imutáveis da palavra, é hora de ativar o poder da restituição. A Bíblia não apenas promete proteção contra perdas, mas também afirma que Deus pode e quer restaurar tudo aquilo que foi roubado, desviado ou drenado pela ação do inimigo. Em Joel 2:25, o Senhor declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Essa promessa é para hoje, é para você. A restituição é mais do que uma simples devolução. É o retorno multiplicado daquilo que foi perdido. Mas ela não acontece automaticamente. Ela exige posicionamento, fé, obediência e clamor. Em Provérbios 6:31 está escrito que se o ladrão for encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará todos os bens de sua casa. Isso significa que quando a mão invisível é identificada e exposta à luz da verdade, ela perde o direito de agir e se torna obrigada a devolver. Só que muitos não reivindicam essa restituição porque não sabem que têm esse direito espiritual. Aceitam a perda como definitiva, se conformam com o prejuízo, abandonam os sonhos. Mas Deus está dizendo hoje: levante-se e tome de volta o que é seu.
A restituição começa no espírito com uma decisão de não aceitar mais o ciclo de perdas. É uma declaração de guerra. É um posicionamento de quem sabe que é filho, herdeiro e tem promessas. Mas essa decisão precisa ser acompanhada por atitudes concretas. A primeira é liberar perdão. Sim, perdão, porque a falta de perdão prende você ao passado, aos traumas, aos algozes. Enquanto você guarda mágoa de quem te traiu, te enganou ou te causou prejuízo, o ciclo de drenagem continua. O inimigo se alimenta do rancor. Ele se fortalece em corações feridos. Por isso, libere, perdoe, solte, não pelo outro, mas por você, para que o fluxo da restituição seja liberado. A segunda atitude é clamar com base na palavra. Não é gritar no desespero, mas orar com autoridade, usando as Escrituras como base legal. Dizer: Senhor, está escrito que o ladrão tem que devolver 7 vezes. Eu reivindico isso. Eu tomo posse da restituição. A oração de um justo tem muito poder em seus efeitos, diz Tiago 5,16, mas precisa ser feita com entendimento e convicção. A terceira atitude é profetizar. Abrir a boca e declarar diariamente: tudo o que foi tirado será restituído, minha colheita será preservada, minha semente vai prosperar, o tempo de perdas acabou. As palavras proféticas constroem realidades espirituais e o mundo espiritual responde à voz da fé. A quarta atitude é estar sensível às instruções divinas. A restituição pode vir de formas inesperadas, uma nova oportunidade, uma ideia criativa, uma conexão estratégica, uma porta que se abre onde antes havia apenas muros. Mas para isso é preciso sensibilidade. Deus pode falar através de um detalhe, de uma direção simples, como fez com Pedro ao mandá-lo lançar a rede do lado direito do barco. João 21:6. Aquela instrução liberou uma pesca milagrosa. Da mesma forma, a sua restituição pode estar a uma obediência de distância. A quinta atitude é semear. Isso parece contraditório para quem já perdeu tanto, mas é exatamente aí que reside o segredo. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela achava que aquele seria seu último alimento, mas ao obedecer à palavra do profeta e entregar, ela ativou a colheita contínua. Sua botija nunca mais secou. A semente, quando feita em obediência e fé, é uma arma contra o espírito de escassez. Ela quebra o ciclo de perda e ativa o ciclo de multiplicação. A sexta atitude é romper com toda a maldição verbal ou cultural que tenha sido liberada sobre sua vida financeira. Muitas vezes, sem perceber, as pessoas carregam decretos malignos em suas mentes e bocas. Nada dá certo para mim, sou azarado, todo o dinheiro que ganho some, nasci para sofrer. Essas palavras constroem fortalezas. Precisam ser anuladas. Declare: eu rejeito toda palavra de maldição, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho a mente de Cristo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas declarações não são apenas motivacionais, são decretos espirituais. E por fim, a sétima atitude é manter-se fiel mesmo antes de ver a restituição acontecer. Fé não é esperar para crer, é crer para ver. E Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ainda não enxergam o resultado. Hebreus 10, 35-36 diz: não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A restituição virá, e quando ela vier, será como um rio impetuoso, trazendo não apenas o que foi perdido, mas muito mais do que você imaginava. Porque Deus é justo, mas também é generoso. Ele não apenas restaura, ele multiplica. Ele não apenas devolve, ele acrescenta. Mas tudo começa com uma decisão.
romper com o conformismo, rejeitar a escassez e declarar em alta voz que a mão invisível foi vencida e que a colheita está segura nas mãos do Senhor. Você não foi criado para viver de migalhas. Você não nasceu para ser escravo das dívidas. Você é filho do rei, herdeiro das promessas, destinado a ser resposta. E a partir de hoje, esse destino começa a se cumprir. A restituição chegou. Tome posse, declare e viva como quem já recebeu. Chegamos ao ponto final desta jornada espiritual. E agora é o momento de selar tudo o que foi ensinado, profetizado e ativado. Esta última etapa é decisiva, porque toda batalha que é vencida precisa ser consolidada, e toda colheita que é liberada precisa ser protegida. A mão invisível que vinha drenando sua colheita foi exposta, confrontada e derrotada pela verdade da palavra de Deus. Mas o inimigo não desiste facilmente. Ele é persistente, ele ronda como leão, buscando a quem possa tragar, e por isso a vigilância espiritual se torna essencial. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Note que ele não é o leão, mas age como tal, tentando intimidar, confundir e roubar aquilo que Deus já liberou. Seu objetivo é simples: fazer você desistir, retroceder, desobedecer ou se distrair. E tudo isso para que a colheita não se manifeste por completo. Por isso, a primeira chave neste encerramento é a vigilância contínua. A vigilância protege a colheita. É como um sentinela que guarda o campo depois da semeadura. A vigilância espiritual envolve oração constante, discernimento ativo e sensibilidade à voz do Espírito. Não se trata de paranoia, mas de sensatez. Quando Deus começa a liberar uma nova fase de provisão, o inimigo tenta gerar distrações, escândalos, propostas indecentes, amizades tóxicas, atalhos perigosos. Tudo para desviar você do propósito. Por isso, mantenha-se focado, sóbrio, atento. A segunda chave é a constância. Muitos vencem uma batalha e depois relaxam. Param de orar, param de declarar, param de obedecer. E nesse espaço de distração, o inimigo volta com força. A constância é a prova de maturidade. Quem é constante permanece firme, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê. Ele continua aplicando os princípios porque sabe que são eternos. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não o houvermos desfalecido. Perseverança é o que leva a promessa até o fim. A terceira chave é o serviço. Toda colheita precisa ser direcionada para um propósito. Deus não libera a abundância apenas para que você viva confortável, mas para que você seja um canal de transformação. Servir é um princípio que protege o coração contra o orgulho, contra o egoísmo e contra o materialismo. Servir mantém a colheita fluindo. Quando você se torna resposta para a necessidade de alguém, o céu continua te abastecendo. O reino opera em fluxo. Você recebe para repartir, e ao repartir, recebe mais. A quarta chave é o testemunho. A sua história de vitória precisa ser compartilhada. Isso fortalece sua fé e ativa a fé de outros. Em Apocalipse 12:11 está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando você testemunha, você sela a vitória. O testemunho é um decreto público de que Deus agiu, venceu e está reinando sobre sua vida financeira. Não esconda os milagres, compartilhe, inspire, use sua voz para levantar outros guerreiros. A quinta chave é a gratidão permanente. A gratidão mantém o coração alinhado com o céu. Ela protege contra a ingratidão, que é uma das portas mais perigosas para a ação do inimigo.
Muitos, depois de receberem bênçãos financeiras, esquecem de quem as deu. Deixam de dizimar, deixam de ofertar, deixam de buscar. Se tornam autossuficientes e assim abrem novamente a porta para a drenagem. A gratidão, por outro lado, mantém o fluxo. Salmos 104 diz: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. A gratidão é a senha que te mantém no lugar da presença. A sexta chave é a renovação diária da aliança. Assim como o povo de Israel renovava sua aliança com Deus através de sacrifícios e festas, hoje nós renovamos através da obediência, da comunhão, da intimidade. Não deixe a chama apagar. Mantenha o altar aceso. Lembre-se que a aliança é o escudo contra qualquer tentativa de invasão do inimigo. Quando você está em aliança com Deus, nenhum ataque prospera. E, finalmente, a sétima chave é a consagração total. Agora que você foi liberto, ensinado, equipado e ativado, Deus te chama para um nível mais alto, viver por Ele, para Ele e com Ele em todas as áreas. Isso inclui suas finanças. Consagrar é entregar o controle. É dizer: Senhor, tudo o que eu tenho vem de Ti. Tudo o que vier a mim será para o Teu reino. Usa minha vida como quiseres. Essa consagração atrai favor contínuo, portas inesperadas, provisões sobrenaturais. Deus se responsabiliza por aquilo que é dele. E quando suas finanças são dele, você vive debaixo de proteção e multiplicação. Este é o tempo de ver a colheita sendo guardada, multiplicada e usada para impactar vidas. O ciclo de perdas foi rompido. A mão invisível foi cortada. E agora começa um novo ciclo. O ciclo da colheita preservada, do propósito ativado e da vida financeira estabelecida sobre a rocha. Caminhe com fé. Proclame a verdade. Aplique os princípios. Viva o que foi liberado, porque a promessa está de pé e você está pronto para viver o extraordinário. Que a mão de Deus, e não a do inimigo, conduza cada decisão sua a partir de agora. E que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Você nasceu para vencer nessa área. E agora chegou o tempo de provar e ver que o Senhor é bom.